Olá pessoas, sejam bem-vindos a esse canal e hoje vai ser o último vídeo do filme Mestres do Universo. Nesse daqui em específico eu vou falar sobre a questão do fracasso de bilheteria que vai ser esse filme. Pela quantidade de ingressos que vendeu, principalmente nos Estados Unidos, está deixando muito claro que cinematograficamente He-Man vai dar um grande prejuízo para o estúdio. Com exceção do Brasil, que realmente foi, digamos assim, o lugar do mundo onde mais teve, digamos assim, gente indo ao cinema para vê-lo. A primeira coisa que eu preciso falar é o seguinte, trava-língua, não? Mas vamos lá. Primeira coisa que é preciso ser dita é que esse filme ele foi feito, tá? Ele foi pensado para vender boneco. Da mesma forma que eu falei do vídeo com spoiler, e se eu não me engano acho que até o sem spoiler também, o objetivo primordial desse filme é de você fazer uma história e de você fazer com que a criançada vá à loja de brinquedos e compre os bonequinhos da franquia He-Man. Em outras palavras, esse filme ele tem como a primeira base, digamos assim, a primeira meta é servir como uma grande propaganda para uma linha de brinquedos. É lógico que os produtores também estavam pensando, poxa, a gente vai fazer o filme, mas vamos projetar ele também para a gente ter um lucro, né? Em cima do filme, em cima do cinema. Que eles pensaram nisso? Pensaram, mas não era o objetivo principal, não era o foco deles. Vocês estão me entendendo? Então agora que eu falei isso, guarda essa mensagem, isso que eu acabei de falar, que lá no final, quando eu for concluir o vídeo, eu vou retomar o que eu falei, tá certo? Tá, agora aqui, continuando. Pra gente analisar o do porquê desse filme flopar, né, nos cinemas, primeiro eu vou colocar o argumento mais do pessoal da direita, da galera mais conservadora, né, geek conservadora, que acompanha esse tipo de conteúdo. Essa galera, eles acham que o filme vai flopar. É o principal argumento deles, pelo que eu vejo em muitos canais que eu estou assistindo por aí. Que eles acham que o filme, ele nada mais é que uma grande propaganda da agenda esquerdista, da agenda woke. Eu vou ser sincero para vocês. Eu acredito na agenda woke? Acredito. Eu acredito que muitas produções cinematográficas de streaming tenha realmente a intenção de fazer, digamos assim, uma propaganda woke, propriamente dito. Sim, eu também acredito nisso, tá? Até porque eu acho que eu já comentei que eu sou um cara de centro-direita, tudo bem? Mas eu sou da ala conservadora. Então esse lance de cultura woke, eu também acredito. Vocês estão me entendendo? Só que eu acho que nesse caso aqui, nesse filme, eu falo pra vocês, eu tenho certeza que não foi o objetivo deles. O que eles estavam querendo fazer é o seguinte. Eles queriam simplesmente pegar e fazer piada. Fazer um filme galhofada. Vocês estão me entendendo? E eu falo pra vocês, as únicas personagens mesmo assim de destaque feminina é a Tila, que foi feita pela Camila Mendes, e uma outra personagem lá de tiro lá, e a Maligna. São essas três personagens femininas que você tem destaque no filme. O restante ou é monstro, ou é uns caras meio bárbaro, fortão, barbudão, sabe, meio sujo. E fora o Odd e o He-Man, né, que é um caso à parte nesse grupo todo. Então eu acho que, por exemplo, as piadas que os roteiristas queriam incluir no filme, eu acho que cabia muito melhor nos personagens masculinos do que no feminino. Então eu não acho que foi uma intenção de, oh meu Deus, destruir a masculinidade do homem ocidental. Não foi nada disso. A única coisa só é que quem escreveu esse filme, os roteiristas contratados, eles tinham o objetivo do quê? De fazer um filme engraçado, de um filme bastante divertido para o público que eles tinham em mente, que eu vou falar também mais lá na frente, beleza? Vai guardando isso, tá? Então eles tinham o objetivo de fazer um filme bem engraçado para o público que eles realmente têm como foco, e realmente caiu das piadas serem em cima dos personagens masculinos. O problema, agora vamos lá, o problema é o seguinte, que essas piadas, elas extrapolaram todos os sentidos. Então agora eu vou sair dessa galera da direita
E agora eu vou mais para o lado da galera, digamos assim, mais progressista. Porque não se engane, esse pessoal também que é mais assim, mais progressista, mais liberal, essa galera também, eu vou falar para vocês, também dividiu opinião entre eles. Porque você teve o conservador gostando? Teve. Mas a grande maioria realmente achou ruim, tá? Não gostou. E você teve também uma galera da ala progressista também que gostou, a maioria. Mas eu falo para vocês, uma boa parte também não gostou do filme. E aí é que tá. Por que eles não gostaram? Porque é o mesmo lance que eu também falo para você que é o grande ponto falho do filme. É legal fazer um filme com piada? É. Quem escreveu esse filme adotou a fórmula Marvel para fazer a questão para ditar o tom de humor do filme? Sim. Então a fórmula Marvel ela foi adotada e aquele negócio que a gente já sabe, que a fórmula desses filmes da Marvel já meio que caindo que desuso, já tá, digamos assim, que é uma fórmula mais, digamos assim, desgastada. Eu acho que o melhor exemplo falando é que ela é uma fórmula desgastada. E infelizmente eles adotaram digamos assim, esse padrão Marvel de fazer filme, encheram de piada, principalmente piadinha de quinta série, inclusive até também de duplo sentido. Tudo bem, a gente que é tiozão, a gente entende, mas eu acho que até o público que eles estão mirando, que também inclui uma molecada, por exemplo, de 11 a 14 anos, eles também, poxa, eles sacam essas piadas e muitos deles acham graça nisso. Vocês estão me entendendo? Estão sacando o que eu estou querendo dizer? Então, o que aconteceu é que realmente quando eles foram fazer, ditar, digamos assim, o tom humorístico do filme, eles perderam a mão. E no fim acabaram deixando muitos personagens, digamos assim, a grande maioria deles, extremamente caricato. Que nem, por exemplo, eu vou citar, por exemplo, o Duncan, que eu falei no meu vídeo com spoiler, do lance, né, assim que ele perdeu pro Mandíbula, e que ele simplesmente falhou em proteger a família real, que ele acabou entrando em depressão e tal. Até isso daí é aceitável. Só que tem um pequeno problema. Cara, ele literalmente virou um beberrão. Ele não ficou só um bêbado, tipo assim, não entrou só no alcoolismo. Ele virou um beberrão, você tá me entendendo? O próprio Adam, que depois Adam He-Man, que é, digamos assim, ele é o protagonista do filme. Se vocês pensarem bem, a gente pensando mais friamente, o personagem em si é um pateta total. Que nem, por exemplo, quando ele vem na Terra, ele vem quando criança, por volta de uns 10, 11 anos. Tá certo? Depois mostra ele por volta de uns... Depois quando ele volta para a Eterna, se eu não me engano, eu acho que uns 15 anos. Então, quando aparece ele lá no setor de RH, até quando ele tá falando com a menina que ele foi pro encontro, esse negócio todo, por que você podia ver que toda a galera via ele como maluco? Por quê? Porque ele chegava para todo mundo e falava que ele era de outro mundo, que ele era um príncipe. Você tá me entendendo? Porra, vamos pensar bem, um cara de 25 anos, já era para ele ter caído, já era para cair a ficha dele, sei lá, por volta de uns 13, 14 anos, que pô, na Terra não é para ele falar isso, é para uma coisa para ficar guardada para ele. Você tá me entendendo? Então você fazer um adulto em torno mais ou menos de 25, 26 anos, que chega para todo mundo e fala que é de outro mundo, que é um príncipe e o diabo 4, que acaba ficando parecendo um doido varrido para, né, para todo mundo que o conhece. Vamos ser sinceros, sabe? É deixar o personagem muito pastelão. Vocês estão entendendo o tom assim o caricato, o nível de caricatura que eles deixaram os personagens? Então é isso que eu falo pra vocês. Então até a galera que é mais liberal, que não que literalmente não é da ala conservadora, também não gostou do filme, justamente com base nesses argumentos. E é um negócio complicado, e é um lance que inclusive a própria galera conservadora utiliza-se desses mesmos argumentos para falar que o filme tinha como objetivo fazer uma grande propaganda woke, digamos assim, atacar a masculinidade do homem ocidental e essas coisas, essas bobeiras todas. Então eu falo para vocês, o grande problema desse filme que fez tanto a galera do espectro da direita como da esquerda
não gostar do filme é o excesso de piada, é o excesso de humor. O filme ele não soube quando parar. Tanto é que tem um negócio que eu vou falar pra vocês, vai servir até como um desabafo até. Eu juro por Deus, eu gostaria de saber quem foi o... Ah, eu vou falar mesmo, dane-se. Eu gostaria de saber quem foi o verme que teve a brilhante ideia de uma... Por exemplo, quando está se iniciando uma cena de ação, começa a iniciar toda a tensão, né, que é típico de uma cena assim de aventura, uma cena de ação. Eu gostaria de saber quem foi o idiota que teve a ideia de colocar uma piada para quebrar a tensão, para quebrar o clima, para quebrar, digamos assim, o início do clímax, entendeu? Das cenas assim de ação, ou até de drama até. Eu gostaria de saber quem foi o idiota, quem foi o imbecil que teve essa ideia originalmente. Que cara do céu, que foi aquela cena que eu falei, e quando o He-Man foi para trás da nave, quando ele foi pegar aquela moto voadora, e você pensa, nossa, agora ele vai botar para quebrar, porra, agora o bicho vai pegar. E sabe, do nada, você tá esperando uma cena da hora, uma cena foda mesmo, e simplesmente ele pega, ele dá uma ré que bate com tudo para trás que você dá risada. Sabe, corta o clima da cena de ação. Sabe aquela adrenalina, aquela emoção que surge com determinadas cenas? Entendeu? Que requer uma, digamos assim, que requer mesmo ação, tá? Então, isso quebra a tensão. E eu falo pra você, isso é um porre hoje em dia. E normalmente quando se adota a fórmula Marvel, eu falo pra você, essa maneira de fazer filme que a Marvel criou, ela é mestre em fazer esse tipo de coisa. É horrível isso daí. Sabe? Quando você tem que ter comédia, você tem comédia. Quando você tem ação, você tem ação. Quando você tem drama, você tem drama. Acabou. Você tá me entendendo? Quando você pega e você vai começar um determinado tipo de cena e você corta abruptamente para uma fala de um outro tipo de ação, é que nem você está começando uma piada e de repente você coloca, sei lá, uma fala de drama no meio. Cara, pensa bem, corta a piada, mas às vezes uma piada que poderia ser muito boa, corta o clima. E a mesma coisa aconteceu aqui. Vocês estão me entendendo? A ponto que tanto a galera mais conservadora como a galera mais liberal, mais progressista, os dois reclamam do filme e com razão, utilizando-se do mesmo argumento. Tá certo? Mas agora é isso que eu vou falar, tá? Voltando para você, principalmente você que pode ser da Liga Nerdola, cara, na boa, se você discorda de mim, fica à vontade, vem aqui nos comentários, fala alguma coisa, escreve alguma coisa, argumenta, não tem problema não, tá? Pode ficar à vontade. Mas eu particularmente, voltando para vocês, eu vou falar o seguinte: esse filme não tinha o objetivo de fazer propagar uma agenda. Ela simplesmente tinha o objetivo de colocar um determinado tipo de humor que foi colocado em excesso. Então dizer que esse filme ele é um filme woke, eu vou ser curto e grosso com vocês. É simplesmente procurar pelo em ovo, tá certo? Estamos entendidos por aqui? Então vamos continuar. Agora eu vou pegar e vou falar o seguinte, né? Agora lembra quando eu falei lá no começo que a intenção desse filme era, digamos assim, era servir como tinha como objetivo principal vender bonequinho, vender uma linha de brinquedos? Então, o objetivo desse filme do He-Man é simplesmente servir como uma grande propaganda, um grande comercial da linha de brinquedo de Mestres do Universo. Esse foi o objetivo deles. Porque o estúdio, a Mattel, ela pensou o seguinte: primeiro, a gente fez sucesso com Barbie. Deve ter vendido boneca pra caramba. Sem contar também, por exemplo, que você tem os filmes do Mario, também que estão fazendo muito sucesso. Então eles pensaram o seguinte: vamos fazer um filme, tá? Para vender a linha de brinquedos do Mestre do Universo, que é o nosso principal objetivo, tá certo? Esse é o principal objetivo deles, esse era o grande foco deles. E de quebra, já que Barbie e o Mario estão dando certo, provavelmente o He-Man também
a galera vai gostar. Então qual que foi o objetivo deles? A gente quer vender, o principal, a gente quer vender boneco, não quer? A gente quer vender brinquedinho, não é isso que a gente quer? Então vamos fazer um filme onde o público-alvo vai ser desde a criançada até a molecada, sei lá, de 12, 13, 14 anos. Vamos colocar também easter eggs para que a galera mais antiga, para aqueles tiozões que acompanhou o desenho na década de 80, também vão ao cinema. Porque querendo ou não, esses caras provavelmente agora estão tudo com filho, alguns até com netos. E se a gente fazer um filme bacana também, colocando uma referência, atendendo, digamos assim, o gosto deles, a gente também vai levar esses caras e esses caras, consequentemente, vão levar a criançada nos cinemas. Então o objetivo desse filme, ele era um filme para o público infanto-juvenil. Mas também foram colocados elementos que também tinham por objetivo agradar pessoas assim como eu, tiozões que curtiram He-Man na década de 80. Mas eu acho que até esses, digamos assim, até esse objetivo de tentar agradar a gente é simplesmente que a gente pegue os nossos filhos, ou então no caso, em alguns casos, netos, a gente leve para o cinema para que assim mais criança no cinema assistindo o filme, curtindo o filme e posteriormente comprando a linha de brinquedo Mestres do Universo. Vocês estão me entendendo? Só que tem um pequeno porém. Aí é que tá, tem um pequeno porém. O que acontece? Por que o filme do Mario, aí agora que eu vou falar por que o fracasso, que eu acho que é o grande fracasso do filme do He-Man. O Mario, até hoje, você vira e mexe, você tem jogos da Nintendo sendo lançado. Então a criançada de hoje, tanto infantil como também os que estão no início da puberdade, entre 10 e 15 anos, essa turminha conhece o Mario. Eles ainda estão jogando uma série de jogos, uma série de produtos do Mario. Você tem bonequinhos, é lógico, bem menor escala, mas você tem muita gente que compra bonequinho do Mario. Por quê? Por conta dos jogos que são populares até hoje. Vocês estão me entendendo? A Barbie. Gente, a Barbie, eu me lembro que na minha época de criança, a Barbie era uma febre entre a meninada. Tanto é que muita mulher assim da minha idade, da minha geração, também foi de rosa também no cinema ver o filme. E o filme foi um sucesso. Só que você tem um detalhe, a Barbie é uma linha de brinquedos que até hoje vende. Eu tenho certeza que se você for numa loja, você ainda tem a Barbie lá, toda a linha de brinquedos da Barbie. Só que você tem um detalhe, o Mestres do Universo é uma linha conhecida de brinquedos? É. Mas ela não é uma linha, ela não é uma, digamos assim, uma franquia de brinquedos que ela, digamos assim, ela parece, como é que eu vou dizer, que tem uma certa permanência do mercado. Essa linha de brinquedos, ela depende ou de uma animação ou de um filme para se vender. Ao passo de que os filmes, tanto da Barbie como do Mario, você tem toda uma linha de produtos que ainda estão do mercado, que digamos assim, que funcionam como uma grande, digamos assim, propaganda por filme. Ao contrário do filme do He-Man, onde as animações e o filme, na verdade, são grandes, digamos assim, comerciais para lançar uma linha de produto. Vocês estão entendendo onde que está a principal diferença? E eu acredito que é por essa razão, tá, que o filme do He-Man não está fazendo sucesso. Por quê? Por causa do seguinte, presta bem atenção. Eu acabei de falar que a galera assim, mais velha assim que nem eu, você tem uma galera que tá hateando o filme por causa do excesso de piadinha, do humor bobinho que foi colocado. Só que você tem um detalhe. Não é isso que está fazendo o filme fracassar. O grande problema é que o público-alvo, que digamos assim, do filme, muito provavelmente não está indo aos cinemas ver esse filme. Porque quando você teve filme do Mario e filme da Barbie, a criançada e também os pré-adolescentes, eles tinham referência já de brinquedos, já de uma linha de produtos que eram voltados para eles.
Então ele sabia, nossa, tá passando o filme do Mario, nossa, tá passando o filme da Barbie. Então você tinha um público que pegava e se deslocava até o cinema. Mestres do Universo você não tem isso. Então no caso, nos outros casos, era a linha de brinquedos, produtos que realmente sempre tem uma venda contínua, independente de animação ou filme, e são esses produtos que fazem o público infanto-juvenil ir ao cinema. No filme Mestres do Universo, simplesmente se faz um live action para que o público infanto-juvenil vá aos cinemas e receba, digamos assim, não só o entretenimento do filme, que também se pensa também em obter lucro com o filme, porque ninguém faz um filme também desse também para ter prejuízo. Mas o principal é o seguinte, eles pensam, se a gente tiver prejuízo com o filme, pelo menos a gente vende a linha de brinquedos. Vocês estão me entendendo? E é por isso que eu falo o seguinte, independente do filme do He-Man, se ele der prejuízo, escuta o que eu estou te falando. Se ele der prejuízo, eu vou ser sincero, eu não acho que ele vai dar pouco não, eu acho que ele vai dar até bastante prejuízo até para os estúdios. Mas eu falo para vocês, se a linha de brinquedos vender, vocês podem ter certeza que a gente vai ter mais filme. Provavelmente a gente vai ter um próximo filme do He-Man agora com a She-Ra, que nossa, que eu adoraria ver, que eu também é uma outra personagem também que eu adoro também. Tá me entendendo? Então esse é o grande motivo do filme do He-Man ter flopado esse ano. É porque ele é um filme ruim? Não. Apesar dele ter exagerado nas piadas, deles terem deixado os personagens masculinos extremamente caricatos, eu falo pra vocês, eu vou repetir mais uma vez, cara, como eu me diverti com esse filme. Vocês estão me entendendo? Então o problema não é o filme, o problema é o público em quem eles miraram. Você está me entendendo? E o público mais, digamos assim, mais velho assim que nem eu, uma parte tá gostando e a outra parte tá hateando. E esse parte do hate, ainda mais agora com a internet, ajuda a afastar determinadas pessoas. E eu já vou falando logo aqui, cara, se você tem o seu filho, terceiro vídeo que eu tô falando isso. Cara, pegue a sua família e vá assistir esse filme no cinema. Cara, não dá trela para esses haters. Vá ver o filme que você vai se divertir com seus filhos. Beleza? Então, gente, eu já terminei meu raciocínio. Eu já expus o porquê desse filme flopar. E eu acredito, inclusive, que se lançar um segundo com a mesma estratégia que criaram esse filme, que com certeza também vai ser a mesma tática utilizada, vão utilizar a mesma fórmula Marvel, com certeza com certeza o segundo filme vai flopar. Só que se esse segundo filme também flopar, porém a linha de brinquedos vender que nem vender pra caramba, vocês podem ter certeza que vai ter terceiro, quarto, quinto e assim vai. Tá? Vocês não tenham dúvida disso. E um outro detalhe, tá? Que eu já estava me esquecendo. Uma outra galerinha também, digamos assim, mais cult, o que eles estão falando? Que o filme ele teve boas ideias de história, mas eles não se aprofundaram. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa ideia de vocês como análise é válida? É. Só que aquilo que eu falo, como mais uma vez, tá? Eu vou repetir. O objetivo desse filme foi feito para vender uma linha de produtos, uma linha de brinquedos. Então, nessa franquia, dificilmente a gente vai ter um aprofundamento de determinadas ideias. A gente vai ter, digamos assim, alguma concepção, alguma reflexão levantada. Eu acho muito, mas muito, muito difícil. Todo filme dessa franquia no cinema, ou se inclusive se lançarem, digamos assim, como é que eu vou dizer, spin-offs em formato de filmes ou até mesmo série na Amazon, já que é ela que está bancando esse filme, eu falo pra você, você pode ter certeza que não vai ter nada de aprofundado, vai ser a história mais básica possível, a história mais clichê possível, simplesmente para agradar o público infanto-juvenil, para vender uma linha de produtos, uma linha de brinquedos, e tão somente isso. Então você não tem
Você não tem o objetivo de promover uma agenda política. Você não se tem uma preocupação se o filme tá passando ou não da conta, se ele tá bobo demais, porque pessoas, digamos assim, que acompanharam o desenho na década de 80 não é o principal foco desse filme. E com certeza você não vai ter um aprofundamento das ideias, aprofundamento de ideias, nada reflexivo nesses filmes. Se essa franquia realmente for para frente. Porque se vender, escuta o que eu tô te falando, se vender bonequinho, tá? A gente vai ter mais, a gente literalmente, trava-língua, não? Vamos lá, liga não, gente, coisa de tio, coisa de tiozinho. Então a gente vai ter uma série de filmes aparecendo, como também até mesmo spin-offs, como série, tudo para vender brinquedo. Entendido isso? Então eu vou finalizando por aqui. Se você ficou até agora, eu agradeço. E, acima de tudo, eu vou pedir para que você deixe um like e se inscreva no canal para ajudar ele a crescer. E se quiser fazer algum comentário do tipo, olha, concordar comigo ou falar que eu estou enganado, quiser fazer alguma crítica à minha fala, ao que eu fui apresentado aqui, gente, fica à vontade nos comentários, tá certo? Só fazendo, colocando a ideia de vocês com educação, que não tem problema não, tá? O comentário é para isso mesmo, é para ficar à vontade, tá certo? Então eu vou finalizando por aqui, um abraço a todos e até mais!